Oi, 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 gente linda! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Vilas Boas e este é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos falando sobre a última parte da minissérie Atos dos Apóstolos e estaremos falando sobre Saulo ou Paulo. Nós estaremos falando sobre esse apóstolo poderosíssimo que a gente conhece tanto das cartas que ele escreveu, as cartas de Romanos, de Gálatas, de Coríntios, entre tantas outras. E nós estaremos sabendo como foi a vida dele descrita lá em Atos dos Apóstolos e a sua conversão. Olha, é imperdível, assistam até o final. E se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva, porque nós precisamos de muitos inscritos para que a palavra de Deus ela cresça, ela aumente, ela se multiplique. Dê o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos. Se você perdeu alguma parte aqui da minissérie Atos dos Apóstolos, não se esqueça, na descrição estarão todos os links para que você também possa estar acompanhando junto com a gente. Então, ó, vem comigo! Estaremos falando sobre Saulo ou Paulo. E quem foi ele? Saulo é o nome do apóstolo, só que é o nome hebraico. E esse apóstolo, ele era tanto romano quanto judeu. Então ele tinha um nome que ele utilizava para falar entre os romanos, entre os gentios, na província lá romana, que é Paulo. Então assim, dizer que Deus transformou o nome de Saulo, que era perseguidor, em Paulo, um grande apóstolo, não é muito verdade. A Bíblia inteira em nenhum momento fala sobre isso. Pelo contrário, fala Saulo ou fala Paulo. Quando ele está falando com os judeus, quando ele está em Jerusalém, ele é tido como Saulo. Quando ele está nos gentios, nas viagens dele, ele é considerado como Paulo. Então Saulo e Paulo é o mesmo personagem. Então para alguns ele se dirigia de um jeito e para outros de outro jeito. Porque pensa só, Romano, uma província lá que dominava Jerusalém, que dominava os judeus, ele lá sendo considerado como um judeu, às vezes ele poderia ser menosprezado, esquecido, não dariam tanta bola pra ele. Mas quando ele vai e diz, oi, eu sou Paulo, as pessoas lá, os romanos, falavam assim, ah não, esse daí é romano, a gente tem que falar com ele de uma maneira diferente. Então ele é chamado pelos dois nomes dependendo do lugar que ele está. E falando sobre o nome, já dei um spoiler, falei que ele era romano. Paulo tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu, porque ele pertencia ao povo judeu, era a fé dele, ele é descendente de Abraão, e ele também era romano. Embora Roma tivesse dominado Israel, tivesse dominado os países ao redor, tivesse tido uma grande expansão territorial, os judeus eram judeus e romanos eram romanos. Mas Paulo ele conseguiu a cidadania dele romana. Então assim, é como se fosse hoje, sabe? Tipo, brasileiro com cidadania europeia, o brasileiro com green card. Então era isso, ou seja, Paulo não era pouca coisa, né? Porque você não vê, tipo, pessoas simples tendo dupla nacionalidade ou tendo green card para ir para os Estados Unidos a hora que quer. Então você vê que ele já era uma pessoa de muita posse. Então ele tinha conseguido a cidadania dele romana. E isso é muito importante porque ele foi uma pessoa estratégica, até mesmo por ter a cidadania romana, como a gente vê em várias viagens que ele teve, em que ele falava, eu sou romano. Ele usava o título dele romano para se dirigir aos romanos e até mesmo para se fazer entender em alguns momentos. Então ele tinha dupla nacionalidade. Saulo ou Paulo, ele nasceu em Tarso. Tarso é a capital da província romana chamada Cilícia. E ele vem de uma família fabricante de tendas, então era comerciante. E como eu disse, uma pessoa que provavelmente tinha uma boa posse, por ter a cidadania, por ser fabricante de tendas. E a família dele era uma família assim muito próspera, pelo que se dá para entender. Paulo foi criado aos pés dos fariseus. Fariseus eram pessoas que estudavam a Bíblia, estudavam a lei, estudavam a Torá. E ele foi criado aos pés de um fariseu super importante chamado Gamaliel, que era um fariseu que até eu fiz um vídeo falando, se for de Deus prosperará e se não for de Deus não prosperará. Então ele era um homem muito sábio. Paulo é aquele que estava próximo de Estevão quando Estevão foi apedrejado. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva e nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre Estevão, então se você não assistiu, corre lá e assista. E Paulo, quando viu Estevão sendo apedrejado e morrendo, ele consentiu com aquela morte. Ele ficou assim, super satisfeito em verem os cristãos morrendo. E ele ficou tão satisfeito com aquilo, não porque ele de repente fosse uma pessoa ruim, mas porque pra ele aquilo era certo, aquilo era verdade. Ele conhecia a Bíblia de ponta a ponta, ele tinha que exterminar os cristãos, porque eles estavam agindo contra a palavra
palavra de Deus. Então ele virou um grande exterminador de cristãos. Então Paulo, ele pediu uma autorização para que ele fosse para Damasco. Porque quando Estevão morreu, muitos cristãos que viviam lá em Jerusalém, eles saíram de lá. E eles foram para outros territórios, outras cidades, para fazer o amor de Jesus Cristo e o cristianismo crescer, mas de uma maneira que eles pudessem se sentir um pouco mais protegidos e livres de toda aquela perseguição que eles estavam vivendo em Jerusalém. E aquilo teve um crescimento gigante e enorme para igreja primitiva e para os primeiros cristãos. Então lá estava Paulo com a sua carta, tipo a carta do poder que vou matar todos os cristãos. E Paulo era temido. Nenhum cristão conseguia chegar perto de Paulo de tanto medo que tinha dele. Porque imagina, chegava perto, morria. Então Paulo, ele estava lá indo para Damasco todo... Eu agora vou acabar com a história de cristãos, o que é isso? A palavra de Deus que vai reinar, a Torá, as leis, que história é essa de cristianismo, de Jesus Cristo, de ressurreição dos mortos, que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Não, isso daí não é pra mim não, isso daí não tem nada a ver, eles estão colocando o nome de Deus em vão, não, a gente tem que resolver essa parada agora. Então ele tava indo lá pra Damasco com algumas pessoas lá que andavam com ele, e no meio desse caminho em Damasco, ele viu uma luz. Uma luz enorme, e essa luz chegou até ofuscar os olhos dele. Era uma luz muito forte. Quando a gente assim olha pro sol, pra uma lâmpada, você fala assim, nossa, meu olho tá ardendo. Foi isso que aconteceu com Paulo, só que ele ouviu uma voz, e a voz falava assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo falou assim, quem é que tá falando? Que voz é essa? Eu não tô vendo nada. O que tá acontecendo? Então a voz disse assim, eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Nossa, na hora Paulo caiu no chão, e aí ele ficou lá com o rosto dele lá em terra, aquela luz que brilhava, ele ouvindo a voz de Jesus Cristo falando, por que tá me perseguindo? Eu sou o Cristo que você tá perseguindo. E Paulo naquele momento, ele ficou cego por 3 dias. Ele entrou em Damasco, ficou lá em Damasco, cego. Naqueles dias ele não comeu, ele não bebeu. Ele ficou assim tentando entender o que estava acontecendo com ele. Pensa só, você, um grande perseguidor, não acredita em Jesus Cristo, é contra o cristianismo, é contra as pessoas que anunciavam Jesus Cristo. De repente você se vê a caminho para matar eles, para acabar com eles. Você se depara com uma luz enorme que ofusca a tua vista, você escuta uma voz dizendo que és o próprio Cristo que você está perseguindo, fica cego, vai para um lugar e fica lá, sem comer e sem beber, porque ele, né, imagina, quem tem apetite depois de tudo isso? Pensa só quanta coisa passou na cabeça de Paulo, porque se a gente fica um dia inteiro sem televisão, parece que um dia virou uma semana, imagina ele sem TV, sem livro, sem rádio, sem nada. Só ele lá, no silêncio com Deus, pensando em Deus, em tudo aquilo que ele tinha vivido. Deu tempo dele refletir sobre a Bíblia, refletir sobre tudo que ele estava aprendendo, refletir se Jesus Cristo realmente era o Messias, fazer uma associação com tudo aquilo que ele conhecia na palavra, e se aquilo realmente levava a Jesus Cristo. Foi um tempo a sós com Deus de 3 dias que mudou a vida de Paulo. E durante esses 3 dias que ele ficou lá refletindo, Deus deu um sonho para Ananias, que era um discípulo que vivia lá em Damasco, um discípulo de Jesus Cristo. E nesse sonho, o Senhor falou para ele ir até a casa onde Paulo estava, que Paulo estava lá e que ele deveria ir até Paulo. Gente, pensa Ananias ouvindo isso. Como assim, Deus? Eu vou ver Paulo? Paulo é o grande exterminador de cristãos, o matador de cristãos. Como que eu vou até lá? Ele vai me matar, ele vai acabar comigo. De repente ele pode descobrir quem são os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que também creem em Cristo, e matar todo mundo. E aí ele ficou assim numa situação, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu tenho coragem de ir até Paulo? Você teria coragem de ir até um matador de cristãos? Lá vem Ananias também refletindo sobre tudo que ele estava vendo. Nossa, e agora? Então Deus falou para Ananias, falou assim, não se preocupe, vai até lá, porque Paulo se converteu, Paulo agora crê em Jesus Cristo, Paulo entendeu a Bíblia, Paulo entendeu que a Torá, que Moisés o tempo todo levou a Jesus Cristo. Pode ir lá, porque ele vai ser batizado, ele agora está sendo separado para levar a palavra de Deus aos gentios. Então Ananias foi lá. Quando Ananias foi lá até Paulo, nossa, Ananias deveria estar tremendo na base. Confiança plena em Deus, né? Vou lá até Paulo.
Paulo, o matador. E ele foi lá conversar com Paulo, e Paulo realmente compreendeu Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Rei, o prometido, aquele que Moisés falava, aquele que a Escritura falava, e ali ele se batizou. Quando Paulo aceitou a Cristo e se batizou, os olhos de Paulo, eles foram abertos, e Paulo voltou a ver. Foi um momento de muita alegria. E lá estava Paulo, em Damasco, com Ananias. Como vocês acham que foi esse período de viagem em Damasco para Paulo? Ele estava lá em Damasco. Em Damasco tinha uns cristãos que estavam meio desconfiados dessa conversão aí. Será que Paulo realmente está convertido ou não tá? Paulo tá querendo matar a gente. Paulo tá querendo dar uma desperta para conhecer aqui, ó, toda a história aqui da igreja primitiva, todos os membros, matar tudo de uma vez. Matar aos pouquinhos não dá certo com Paulo, não. Em contrapartida, também tinham uns judeus. Que história é essa? Paulo, que aprendeu a Bíblia por Gamaliel, que conhece a Bíblia, que andou com os fariseus, que matava os cristãos, agora ele mesmo se dizendo cristão. Mas que história é essa? Paulo deixava os cristãos com medo e os judeus desconfiados. Agora, o que será de Paulo? No fim, todo mundo aqui sabe o quê? Matar Paulo. E para Paulo se livrar agora de tudo isso, porque eram os judeus contra eles, eram os cristãos contra ele, estava todo mundo contra ele. Sabe o que Paulo fez? Fugiu. Só que Damasco era uma cidade que tinha muralhas, era uma cidade fechada. E como que foi essa fuga de Damasco? Colocaram Paulo num cestinho. Gente, eu fico imaginando essa cena do grande valentão, exterminador de cristãos, o matador geral, de repente tendo que entrar numa cestinha pra sair por cima do muro. Então tinha assim, o muro, né, da cidade murada lá de Damasco, ele numa cestinha lá, ó, descendo ele numa cesta pra ele encontrar o chão do outro lado da cidade, porque nem pelo portão ele podia fugir de lá. Da noite pro dia, Paulo se viu totalmente transformado pelo poder da palavra de Deus. Paulo deixou de ser o grande perseguidor para se tornar um grande apóstolo, uma pessoa enviada por Deus para fazer a diferença na sociedade, fazer a diferença na terra, para fazer a diferença entre os judeus e os gentios. Ele foi chamado especificamente para levar a palavra de Deus aos gentios. E o que são gentios? Gentios, até os hebreus costumam falar que são os góis, que são pessoas que não pertencem ao povo de Israel, que não pertencem ao povo de Abraão, Isaac e Jacó, as pessoas que não são judias, as pessoas que não pertencem ao povo, então são os outros. Então os gentios eram tipo a ralé, os outros, porque nós somos os bonzões, eles são os góis. E Paulo, que era judeu, assim, um judeu autêntico mesmo, o judeu, o entendedor da lei, da Torá, ele se tornou o quê? Aquele que levaria a palavra de Deus aos outros, aqueles que eram os excluídos, aos gentios. Ele foi conhecido por isso, o grande apóstolo que levou a palavra de Deus aos outros povos, às outras nações, aos gregos, aos romanos, aos outros, que teve uma grande expansão. Porque pensa ele como um judeu. Ele era um judeu que agora era cristão, matava, agora segue a Cristo. E para os cristãos judeus também que viviam lá, ele é cristão, mas será que ele é mesmo? Porque ele matava a gente, agora ele diz que é cristão? Então ele se viu numa situação muito delicada, e glória a Deus por isso, porque ele foi aquele que levou a palavra de Deus aos gentios, aos outros. Então Paulo foi lá para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele fez uma amizade, que foi com Barnabé. Barnabé é aquele que eu também já fiz um vídeo aqui que fala de Ananias e Safira, e é um vídeo que fala sobre Barnabé, que ele vendeu tudo que ele tinha e entregou aos pés dos apóstolos. E foi exatamente esse Barnabé que encontrou Paulo, e quando ele encontrou Paulo, viu que Paulo realmente estava convertido, que ele era um cristão, que ele deveria pertencer à comunidade cristã, que deveriam andar com eles, e levou eles até os apóstolos lá, até Pedro, até João, até os apóstolos que viviam lá em Jerusalém. Gente, imagina o pânico do povo. Agora o grande perseguidor lá em Jerusalém, face a face com os apóstolos. Então assim, era uma coisa muito delicada. Porque pensa, ele é cristão mesmo, ele quer nos matar, quer saber onde a gente vive, o que tá acontecendo? O começo foi muito delicado porque, sabe, pisando em ovos, como dizem? Era bem por aí. Então os apóstolos entenderam que ele realmente tinha se convertido, mas estava muito perigoso ele viver em Jerusalém, pelos dois lados. Pelos judeus, que não tinham entendido nada agora dele ser cristãos, e pelos cristãos, que ele antes matava os seus amigos, matavam a sua família,
matavam os seus irmãos em Cristo, agora dizendo que é cristão. Então falaram assim, Paulo, vai lá pra Tarso, fica lá um pouco em Tarso, fica lá, tá bom? Fica lá bonitinho no seu canto lá, faz aí o que Deus estiver te falando, mas fica lá, porque aqui não dá pra você ficar. E ele ficou lá em Tarsus. Enquanto isso, Barnabé, que foi um grande amigo dele, assim, best friend, ele foi pra Antioquia, que é uma parte da Turquia, quase na Síria. É bem lá naquele lugar, lá naquele miolinho. E lá na Antioquia, muitos cristãos, até mesmo aqueles que viviam em Jerusalém, e que por causa da perseguição que teve aos cristãos foram pra lá, eles tinham, assim, aumentado o cristianismo de uma maneira muito grande. Mas era como eu falei, tudo entre eles, tudo judeu com judeu se convertendo ao cristianismo. Então eram muitos cristãos judeus que haviam naquele lugar. E a palavra de Deus, ela ia crescendo e se multiplicando. Então Barnabé foi até Tarso e buscou Paulo. Falou assim, Paulo, venha comigo, vamos viver na Antioquia. Tendo um crescimento do cristianismo muito grande aqui. E eles foram lá para Antioquia. E Antioquia teve muita salvação. Muitas pessoas estaram a Cristo, se batizaram. Foi um momento muito lindo do Espírito Santo de Deus. Foi algo assim incrível que aconteceu da igreja primitiva e com todo o crescimento da igreja primitiva. Lá na Antioquia havia um profeta chamado Ágapo. E ele anunciou que Deus havia revelado que haveria uma grande fome, principalmente na Judéia. Então a igreja de Antioquia se juntou e prestava muitas assistências às igrejas lá de Jerusalém. Então foi um mover muito bonito, onde um lugar que de repente estava melhor estruturado, onde tinha melhores condições, que estava na Antioquia, conseguiu suprir as igrejas lá de Jerusalém e os irmãos. Que é exatamente esse mover muito lindo que a gente está vendo até nos dias de hoje, através da situação do coronavírus, muitas pessoas ajudando umas às outras, e até mesmo essa é a essência da igreja primitiva. Se você não assistiu aqui os vídeos falando sobre a igreja primitiva, se assista, não perca essa oportunidade, porque vocês vão ver a essência do cristianismo e do evangelho. Assim o evangelho foi crescendo e Paulo e Barnabé, eles trabalhavam juntos. De lá da Antioquia, Paulo começou a sua missão como grande apóstolo, que ele é considerado até hoje. Então, Barnabé e Paulo, eles fizeram muitas viagens. E Paulo, ele realizou 3 viagens e também a sua última viagem, que foi para Roma. Só que mais pra frente eu vou fazer uma minissérie falando só sobre as viagens do apóstolo Paulo, até mesmo porque eu quero mostrar nos mapas, onde era antigamente, onde é hoje. Quero fazer uma coisa assim bem estruturada. Então a gente tá deixando mais pra frente, pra depois vocês assistirem uma coisa super legal sobre as viagens de Paulo. Hoje, pra gente estar encerrando essa minissérie Atos dos Apóstolos, a gente falou mesmo sobre quem foi Paulo, a conversão dele, como que ocorreu todo esse início da igreja primitiva através da vida de Paulo. Ele foi separado para os gentios. E os gentios somos eu e você. Somos pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, pessoas que não são descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, que não é judeu, mas que receberam Jesus Cristo no seu coração e passou a ser participante de todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas através de Jesus Cristo. E a passagem que eu separei hoje está aqui em Romanos 6, foi uma carta do apóstolo Paulo, e ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos ao pecado para que seja a graça mais abundante? Claro que não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Podemos nós viver em pecado se Jesus Cristo morreu por nós? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Não, a gente não pode ignorar. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Você que recebe Jesus Cristo no seu coração, você que tem Ele dentro do seu coração, tem Ele na sua vida, você que crê em Jesus Cristo, você tem que andar em novidade de vida. Você não pode cometer os mesmos erros sempre. Não. A gente morreu com Cristo quando a gente aceitou Jesus Cristo no nosso coração. E a partir dessa morte, a gente passa a viver em novidade de vida. Então aproveite essa novidade de vida, porque a palavra de Deus chegou até nós. Porque até mesmo a partir do apóstolo Paulo, que foi o primeiro que começou toda essa questão do evangelismo para os gentios, para aqueles que eram descartados, hoje eu e você temos a esperança e a novidade de vida, porque Cristo mora dentro de nós. Então, pra você que gostou aqui, ó, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo do que você achou no vídeo. Um grande beijo, ó, e fui!